Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bastidores de uma Videomaker, que é o meu espaço onde eu compartilho com vocês sobre vida e carreira. E no episódio de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho refletido bastante, que é sobre originalidade. Lembrando vocês que esse podcast não é gravado em estúdio, então ao decorrer da gravação pode ser sim que vocês escutem os barulhos que estão acontecendo aqui ao meu redor. Bom, vamos então falar sobre originalidade. É um tema amplo, complexo, então eu não espero de forma alguma esgotar todo o conteúdo nesse único áudio. Muito pelo contrário, eu espero que esse áudio seja uma introdução a esse tema e que a gente possa aprofundar mais nele ao longo do ano. Como nós vivemos em comunidade, é natural que a gente busque no nosso meio o pertencimento. E levando esse conceito de pertencimento para as redes sociais, o que acontece hoje? Uma pessoa cria algo, esse algo é visto como legal, interessante, divertido, e aí vem uma outra pessoa e replica aquele conteúdo, e outra que replica, e outra que replica, e aí se você viu um conteúdo que parecia ser interessante, parecia ser algo original, autêntico, e eu acredito sim que inicialmente ele tem até essa característica, na replicação daquele conteúdo, ele passa a ser apenas mais uma cópia do mesmo. E isso a gente tem visto cada vez mais e em maior número. Agora, o que eu percebo que aconteceu é que se antigamente um meme ficava ali sendo visto durante um mês, agora a gente tem um meme novo por semana. E essa questão de replicar o meme é porque a pessoa que está reproduzindo esse meme, ela achou legal, interessante, mas também é porque ela está atrás do que aquele meme pode dar a ela, que é visibilidade, que é aceitação de um grupo, que é ser visto por maior número de pessoas, de receber likes e comentários. Só que o que acontece quando a gente entra nessa lógica do meme? A gente tem que abrir mão da nossa autenticidade. Porque a verdade é que a autenticidade não se cria pela replicação, ela se cria pelo estudo, ela se cria pelo autoconhecimento, ela é uma exposição de algo que está dentro de nós. E nesse lugar, cada pessoa é único, cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa consegue enxergar a arte e expressá-la de uma forma diferente. Mas quando a ideia da minha produção se passa em fazer o público ver o que eu estou fazendo e reagir ao que eu estou fazendo, a gente cai aí numa grande tentação de abrir mão de algo que a gente acredita, de colocar no mundo algo novo para a gente simplesmente ser mais um replicante de algo. E aí eu vejo alguns problemas acontecendo, que é o seguinte: quando a pessoa não passa pelo crivo da crítica para executar um meme, e eu já vi isso acontecer, inclusive eu vi uma empresa que queria o quê? Visibilidade nas redes sociais. E o que ela fez? Ela começou a usar todos os memes para a produção de conteúdo dela. Inclusive, os memes que, ao invés de falar bem do produto dela, falavam mal do produto dela. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, não é possível que a pessoa não teve um olhar crítico sobre isso. Fazer isso para um público que é ainda nichado, que é um público tradicional, não vai cair bem.
E uma das empresas que eu atendi ano passado, eu conversei com eles que a gente precisava alinhar a identidade visual, porque a identidade visual deles era para o público B, mas o atendimento que eles tinham, a experiência que eles proporcionavam, o valor que era cobrado era para o público A, mas o posicionamento deles não era para o público A, era para o público B. Quando eu fui mostrar o que estava acontecendo, a resposta foi: o meu concorrente trabalha dessa forma as redes sociais e ele está tendo muito resultado. E aí eu perguntei, qual resultado ele está tendo? A resposta era venda? Não. A resposta era visualização. E, gente, ai, como que isso, assim... Como que a gente pode se perder, né, na produção de conteúdo? Porque isso mostra um desalinhamento profundo do posicionamento de uma marca, porque a pessoa para de produzir aquilo que ela gostaria de produzir para ela tentar imitar algo que ela julga que é mais eficiente. E nisso, né, quando a gente se trai dessa forma, a gente sempre vai ficar em segundo plano, porque o seu conteúdo não vai ser visto como uma extensão daquilo que você faz. Ele vai ser visto de forma genérica, porque o meme, embora ele seja engraçado ou a replicação de um conteúdo possa inicialmente parecer interessante, ele, na verdade, ele deixa de fora os seus valores, ele deixa de fora a sua linguagem com o seu cliente, porque quando eu crio um conteúdo aqui na internet, eu estou permitindo que a pessoa me conheça um pouco. Então, quando ela for me conhecer na vida real, quando ela for me contratar, ela vai olhar para mim e pensar assim: poxa, você é exatamente assim. A sua forma de falar é exatamente como você se porta. A sua identidade visual combina perfeitamente com aquilo que você comunica. Mas quando a sua forma de expressão não combina com o seu trabalho, isso gera ruído de comunicação. E ser, sim, original, falar assim, ah, então se eu for original quer dizer que eu vou atrair um tanto de visualização? Não quer dizer isso. Quer dizer que a sua criação não está mais pautada ao olhar do outro, mas está pautada pelo que você acredita. Porque tá na rede social só faz sentido se você quer trazer algo novo para o mundo. Inclusive, a rede social tinha que ser esse espaço da gente admirar o outro, de pegar a rede social e falar assim, tanto da visão de mundo dessa pessoa, olha o outro fulano, eu já gosto da forma como ele fala. Ah, e o ciclano é uma pessoa que tem bom humor, olha o outro, nossa, olha essa arte que ele produz, olha essa música que ele produz, olha isso, olha aquilo outro. As redes sociais tinham que ser um lugar que a gente entra nelas e só vê ali milhares de pessoas sendo elas mesmas, mas não, se tornou um lugar que a gente não vê quem as pessoas são, a gente vê quem as pessoas copiam. E cópia não tem valor de originalidade. E ser original, gente, dá trabalho. Porque exige que a gente olhe para dentro, exige que a gente pare e pense como eu gostaria de trazer aquela informação para o público, qual que é a minha visão artística para expressar aquilo. E muita gente vai começar a falar assim, ah, mas eu não tenho condição de pagar um designer, um fotógrafo, um videomaker. Vem cá, paramos, vamos respirar, beber uma aguinha. Nós vamos partir do ponto que eu tenho um conhecimento, eu quero expressar esse conteúdo porque faz sentido eu falar sobre isso. Aí sim, dentro das minhas possibilidades, qual que é a forma que eu consigo colocar isso no mundo hoje? Aí sim, se a sua empresa cresce,
você vai conseguir contratar um profissional, mas sempre partindo do ponto de quem você é e da forma como você quer se expressar. É sempre a partir do seu próprio ser e não pautado no outro. Sabe por quê? Porque se o outro um dia para de fazer o meme, você vai fazer o quê? Agora, se você aprende a lidar de forma humana com o seu conteúdo, na sua forma de venda, na sua forma de atendimento, e aí, quando você olhar para a sua jornada, aquilo vai te dar orgulho. A reflexão de hoje, né, e eu tô trazendo assim, ela até com um pouquinho mais sério, é porque realmente eu espero muito que você descubra mais a sua autoria. E só para concluir esse assunto hoje, quando eu comecei o meu canal do YouTube, eu tinha umas 10 visualizações. E olha que pelo menos umas 5 visualizações daquele conteúdo eram minhas, tá? E quando o pessoal falava assim, mas YouTube dá dinheiro? Eu tô assim, olha, o YouTube para mim deu dinheiro. Não porque eu fiz propaganda para alguma marca ou porque eu ganhei AdSense, mas foi por causa da exposição do meu trabalho no YouTube que hoje eu sou videomaker. Porque lá foi uma área de estudo e foi um portfólio para mim. E a empresa que me contratou justamente porque viu que eu produzia conteúdo em vídeo. E desde então eu comecei a trabalhar nessa área. Entendeu? Que é um ponto de vista. O que dá certo e o que não dá certo. É isso. Nosso bate-papo hoje, ele é mais reflexivo e é um convite mesmo para ousarmos sermos nós mesmos. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do episódio e, inclusive, eu vou deixar linkado todas as redes sociais que eu tenho para você se inspirar, mas não copiar. E eu encontro você na próxima pauta.